suas Bíblias, por favor, pode ficar sentado em Joel, capítulo 2, versos 25 e 26. Joel 2, 25 e 26. Glória a Deus. Volta Amós aí o Joel. Depois José. Aleluia. Os profetas menores, Joel 2, versos 25 e 26. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, pera aí que eu estou procurando. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Joel 2, 25 e 26. Aleluia. Ontem o pastor Leandro falou algo sobre quando você oferta na casa de Deus, quando você dizima na casa de Deus, você blinda as suas finanças, o alimento da sua casa, te blinda para que o devorador não toque em você. E ele ministrou também que a oferta faz você ter o algo além, o plus de Deus, aquilo que não está escrito, mas Deus acrescenta o maior. Por muitos anos eu vivi isso e vivo isso. Muitas pessoas falam assim: mas se eu ofertar na igreja vai faltar na minha casa. Se eu entregar na igreja vai faltar de repente no meu estudo, vai faltar de repente o combustível do meu carro. Mas uma coisa eu te garanto em cima da palavra: tudo aquilo que você oferta a Deus, segundo o que o teu coração tem de melhor, Deus recebe e te devolve muito mais a 100 por 1. Quando eu ministrava há um tempo atrás, eu falei sobre isso na outra igreja que eu estava antes. As irmãs brigavam para não limpar o banheiro. Era uma briga para não limpar o banheiro. Ninguém queria limpar o banheiro. E eu estava desempregado na época, eu era novo. Mas o que eu tinha de melhor era minha mão, meus braços, minhas pernas para limpar os banheiros. E essa era a minha oferta para Deus. Não era dinheiro, mas era tudo o que eu tinha. E eu ia lá limpar o banheiro sujo enquanto as irmãs ficavam discutindo quem ia fazer o quê. Então Deus não está olhando se a sua quantia é financeira ou se a sua quantia é um pensamento para Deus, mas seja uma oferta para Deus. E eu não me envergonho de ter que ficar ajoelhado lá e ficava limpando o banheiro. Isso não me diminuiu, pelo contrário. Eu aprendi o valor que tem uma oferta diante de Deus, porque por cada detalhe que tinha, Deus me acrescentava. Eu não canso de falar isso, porque tem a ver com esse tema de hoje. Diz assim: e restituir-te os anos que o gafanhoto, a lacosta, o pulmão e a largata, e o meu grande exército que enviei contra nós. Comereis abundantemente e vos fartareis, louvareis o meu nome, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E saberei vós que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, o meu povo que nunca mais será envergonhado. Até aí. 25 e 26. Mas depois eu pego para vocês, não tem problema, só para eu correr com o tempo. Glória a Deus. Muitos de nós já perdemos coisas importantes nas vidas, seja na vida ministerial, seja na vida financeira, na vida física, emocional. Muitas vezes acontece uma situação, a gente perde um familiar, aí a gente acaba perdendo financeiramente, porque querendo ou não te levou a algo, o familiar vai, você chora, você sofre também emocionalmente, você perde emocionalmente, você perde familiarmente. É algo que, humanamente dizendo, não tem como ser restituído. E muitas vezes nós já fomos assim, roubados do diabo por um sonho que já estava na sua mão. Estava tudo certo para você receber aquele sonho. Estava tudo escrito para você viver aquilo. E de repente, um vento tira aquilo que estava pronto. Aquilo que estava previsto para você viver foi roubado. E você fala: estava tão seguro na minha mão, estava tão perto de mim, e o que aconteceu? Por que eu perdi?
Mas nesse texto acima, Deus diz que passou os gafanhotos e ele passa numa sequência. Vem o cortador, o destruidor, o devorador. Então assim, é uma sequência. Um vai comendo um pouquinho e leva, o outro vem até o ponto que não tem mais nada. Que é o destruidor, ele já leva embora. Mas a palavra de Deus aqui disse que ele permitiu que passasse. Mas ele diz a seguinte, o quê? Vai transbordar. Vai superabundar. Por quê? Porque a promessa de Deus, ela está lá. Quando foi dito que era algo de restituir, de devolver, eu fui procurar restituição, é devolver aquilo que já era seu. Ponto. Se pegar o dicionário, está escrito devolução daquilo que é seu. Ou seja, você vai na justiça e fala assim, eu estou requerendo algo que é meu. Pela lei, o que acontece? Volta para você. Porque a causa é sua e ao seu favor. Mas nesse caso aqui eu não estou dizendo só causa física. Estou dizendo causas espirituais. Aquilo que era seu e delegado para você, que um dia estava pronto para você e foi roubado, hoje é o dia que Deus está falando, eu estou restituindo. É o dia que eu estou devolvendo. Muitas vezes o inimigo tenta investida para destruir casamentos e leva, mas Deus fala, acabou o tempo, porque eu agora estou restituindo, estou devolvendo. Aleluia. Em Êxodo 22:9 diz assim, sobre todo negócio fraudulento, sobre bois, sobre gado, sobre roupa, sobre todas as coisas perdidas, que alguém disser que é sua, a causa seja levada perante o juiz, aquele que condenado terá que pagar o próximo, ao dobro ao próximo. Se você pegar esse texto, ele está dizendo tudo. Roupa, gado, coisa perdida, qualquer coisa que foi roubada e você sabe que é sua e você está diante de Deus clamando, está escrito aqui, ó, vai ser restituído em dobro. Deus está falando, pode pôr marcar aí, ó, Êxodo 22:9, porque quando Deus manda uma palavra, ela é certa e ela se cumpre. E Ele está falando aqui, seja o que for, seja roupa, seja algo perdido, Deus vai restituir em dobro. Porque aqui Ele está dizendo o quê? Se a pessoa for diante de um juiz e condenada, quem já foi condenado? Satanás. E se foi ele que te roubou, meu irmão, ele vai ter que devolver em dobro, porque está escrito, e você tem autoridade mediante do que está escrito na palavra. Senhor, está escrito na tua palavra, e ele vai ter que me devolver, em nome de Jesus. Em Zacarias 9:11 e 12 diz assim, ao quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertarei os presos da cova, que não havia água. Voltarei à fortaleza ao presos da esperança. Também hoje vos anuncio que vos restituirei em dobro. Significa o que aqui? Quando ele fala cova, algo que já está morto. Quando ele diz que não tem água, porque não tem as águas vivas, que é Jesus Cristo. E ele está dizendo hoje, todos os seus sonhos que foram paralisados, que foram mortos, que foram destruídos, eu tiro da sepultura hoje e vou fazer fluir rios de águas vivas e haverá ressurreição em nome de Jesus. Ele está falando, haverá restituição em nome de Jesus. Oh Senhor, chegou o ponto que eu queria, Senhor. Chegou o ponto que eu queria. Em Jó 42:12 diz assim, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o seu primeiro estado, pois ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Texto pequenininho, mas diz assim, que ele restituiu Jó muito mais do que ele era no primeiro. O que ele era no primeiro? Rico. Ele tinha tudo. Mas não existe pessoa, em qualquer trecho da Bíblia, se você pegar, não existe pessoa mais assolada fisicamente, financeiramente, familiarmente do que Jó. Você pode pegar um que, por exemplo, tinha um problema, voltou, tal. Foi roubado isso, devolveu, por partes. Mas se você pegar a vida de Jó, ele foi assolado em tudo. Se você pegar a história do que estava lá em Joel dizendo sobre o migrador, o cortador, o destruidor e o devorador, o destruidor é o último estágio. Muitas vezes você vê no jornal assim, ó, dono de empresa se mata, se enforca, após falência se mata, ou mata a família. É o último estágio, é o destruidor. Vai passando um a um na vida da pessoa assim, ó. Vai tirando, vai tirando, vai tirando. Só que, quando ela tem Jesus,
A parte final não chega. Aleluia. A parte final não chega. A parte de destruir não chega. Sabe por quê? Porque o Senhor fala, parou até aqui. Daqui para cá eu cuido e eu restituo aquilo que foi tirado antes. Daqui para cá eu coloco a minha mão e levanto. Em nome de Jesus. E não há nenhum registro sobre isso, sobre pessoas que passou tudo isso. E ainda Jó, sofrendo tudo isso, passando tudo isso, tendo ainda os melhores amigos da sua vida, falando tudo contra ele, Deus o guardava. Mas você fala, mas estava enfermo, estava doente, se coçando com caco. Como pode continuar adorando a Deus? Mas havia uma promessa de restituição para a vida dele. Havia aquele que tinha guardado a fé até o último instante. Muitas pessoas falam da mulher de Jó, porque ela criticava, porque ela fazia isso, porque ela falava. Mas se você pegar, ela estava com ele até no momento ruim. Se a outra mulher tinha partido, tinha ido embora, mas ela sabia. Ela poderia até estar falando, Satanás usando a boca dela, mas ela sabia que ele tinha fé naquele que tinha prometido. E é o que Deus está falando para você hoje. Guarda a sua fé naquele que te prometeu. Guarda a sua fé naquele que te tirou da onde te tirou. E ele está falando, ainda que o médico disse que não tem cura, ainda que o juiz disse que a causa não tem como ser ganha, o advogado falou, deixa para lá. Não deixa para lá, Deus está falando. Guarda a sua fé que o resto faço eu. Porque hoje em dia nas igrejas o povo está acostumado a tratar Deus como se ele fosse o cliente de Deus. E o cliente tem sempre razão. Deus, eu preciso agora. Eu quero agora. Mas Deus não é cliente de ninguém. Pelo contrário, você que é servo. E eu também sou servo. Eu tenho que aceitar aquilo que Ele manda e do jeito que Ele manda. E muitas vezes a gente sofre situações que nos tiram os sonhos. Porque você já está vendo o negócio ali, ó. É igual aquela miragem. Você vê tudo perto, está pertinho de você. Mas quando você chega, não é o sonho. Aí você vira para Deus e fala, cadê o meu sonho que estava aqui e sumiu? Como se a culpa fosse dele. Só que você não consegue enxergar o sonho que é dele. Você não consegue enxergar aquilo que ele planejou. Você pode falar assim, nossa, mas José foi para o poço, José foi jogado, foi maltratado, vendido, bateram, fizeram tudo. Tudo isso foi plano de Deus. Até os irmãos deles faziam parte do plano de Deus. Porque se não tivesse o irmão, não teria sido jogado. Não teria sido vendido. Não seria até o final que chegou. Então tudo que passa de bom e de ruim faz parte do plano de Deus. Porque chegar onde é bom, todo mundo quer. Chegar na promessa, todo mundo quer. Mas chegar no momento onde você é jogado no poço, é humilhado diante dos homens, isso ninguém quer. Mas Deus está falando para você, eu conheço o seu caráter, eu sei quem você é, ainda que os homens falam que você não seja, eu sei o teu caráter. Soberano e exaltado. E Deus conhecia o caráter de Jó. Deus conhecia o caráter de Jó. Ele falou ainda diante de Satanás, falou, homem íntegro. Eu conheço o coração dele. Só que o inimigo normalmente olhou o que no Jó? Olhou as posses, olhou os bens, olhou tudo que ele tinha. É assim que o inimigo olha com você, com inveja. Deixa eu ver o que ele tem para eu poder chegar diante de Deus e destruir ele. Só que ele não consegue enxergar o teu coração. Porque no teu coração existe um adorador. E Deus está falando para você que está demorando para você abrir a boca para profetizar. O que está fazendo? O que está faltando para você abrir a boca e profetizar o que é teu? O que está faltando para você levantar diante de Deus e clamar por aquilo que é teu? Deus de milagre! Deus está falando, abre a tua boca que eu estou esperando para escutar isso. Eu estou esperando.